Olá, gente. Vamos de volta aqui com mais uma aula de inglês. A gente vai ter um pouquinho de gramática dessa vez, tá? Que a gente está vendo sobre voz passiva, ok? Então, a partir daqui, né? Vamos recomeçar o exercício a partir daqui, desse subtópico, Become Literature, ok? Então, vamos para a explicação. É preciso prestar muita atenção aqui para você saber o que está fazendo, tá? When the subject of a sentence performs the action, the verb is an active voice. Então ele diz, ó, quando o sujeito, não é à toa que eu destaquei aqui, tá? Preste atenção no sujeito. Quando o sujeito de uma frase, de uma sentença, desempenha a ação. Quando é o sujeito que desempenha a ação do verbo. Dizemos que esse verbo está na voz ativa, active voice. Vamos ver um exemplo. Alan say illustrate these books. Alan say illustrates these books. Olha, na maioria das vezes, o sujeito vai vir primeiro, sujeito S, depois vai vir o verbo e depois vai vir o complemento. Ok? Vai vir assim essa sequência. Sujeito, depois o verbo, depois o complemento verbal. Exemplo aqui, ó. Alan say. É o quê? É o sujeito. Depois do sujeito vem o quê? O verbo. Olha aqui o verbo. Ó. Illustrates. Ilustra. Faz os desenhos. Ilustrar. Ok? Vou botar aqui, ó. O verbo vem aqui. Depois, quem ilustra, ilustra alguma coisa. Então, esse verbo ilustrar está faltando um complemento. Ilustra o quê? Esses livros. Então, esses livros é o complemento. Então, temos aqui sujeito, verbo, complemento. Ok? Então, esses livros é o complemento do verbo. Beleza. Para que eu estou falando isso? Para você se ligar no que eu estou falando aqui, ó. Quando o sujeito de uma frase desempenha a ação, o verbo está na voz ativa. Vamos ver? Illustrate. Você pergunta ao verbo quem? Faça essa pergunta ao verbo. Em inglês seria who. Who. Quem? Quem ilustra? Faz a pergunta ao verbo. O verbo é ilustra. Quem ilustra? Alan say. Quando você faz essa pergunta, quem ilustra? E você é direcionado para o sujeito, Alan say, então esse verbo está na voz ativa. É Alan say que ilustra esses livros. Ok? Então, voz ativa, active voice. Ok? Quando o sujeito é ele que desempenha a ação do verbo. Então, esse sujeito aqui, ó, é que está desempenhando a ação desse verbo ilustrar. Quem ilustra? Alan say. É ele que está desempenhando a ação desse verbo. Outro exemplo. An Wen built a factory in Chinatown. An Wen construiu, passado do verbo construir, construiu uma fábrica em Chinatown. Então, quem construiu? Faz essa pergunta, ó. Quem construiu? Aí você vai ser direcionado para An Wen, o sujeito. Ok? Então, é esse sujeito aqui que está desempenhando a ação do verbo construir. An Wen construiu uma fábrica em Chinatown. As pessoas podem comer Mexican food at the center. People can eat Mexican food at the center. As pessoas podem comer comida mexicana no centro. Então, ó, quem é que pode comer? Quem é uma locução verbal, né? Locução verbal é quando tem um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, temos aqui uma locução, dois verbos, tá? Can eat, podem comer. Quem é que pode comer comida mexicana? As pessoas. Então, as pessoas é o sujeito, ok? Tá aqui o sujeito. O verbo tá aqui, ó, é uma locução verbal, mas é o valor de verbo. E temos aqui, ó, quem pode comer alguma coisa. Comida mexicana, ok?
comida mexicana. Então, temos aí sujeito, verbo, complemento. Ok? Então, temos aqui, podem comer. Quem é que podem comer? As pessoas. Então, esse sujeito, people, pessoas, está desempenhando a ação desse verbo aqui, comer. Portanto, dizemos que o verbo está na voz ativa. Agora vamos ver o contrário, vamos ver a voz passiva. Preste atenção. In some sentences, the subject does not perform the action. The verb in this sentence is in the passive voice. Aí ele está dizendo em algumas sentenças, em algumas frases, o sujeito não desempenha a ação. O verbo nessas frases está na voz passiva. Então, vamos lá, relembrar de novo. Quando é que o verbo está na voz passiva? Quando o sujeito não desempenha a ação. Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. This coffee was prepared at the restaurant. Está dizendo o seguinte, esse café foi preparado no restaurante. Então, temos aqui ó, o sintagma verbal, foi preparado, é uma locução verbal, tem dois verbos, tá? Mas é o valor de verbo. Então, tá aqui, was prepared. Esse café foi preparado no restaurante. Cadê o sujeito? Tá aqui, ó. O sujeito tá aqui. Tá? At the restaurant é o complemento. Beleza. Quem foi que preparou o café? E está dizendo aqui que o café foi preparado. Quem preparou? Faz aquela pergunta que eu disse, né? Who, que significa quem. Quem preparou o café? O café? Esse café? Quem preparou o café foi esse café? Não, né, gente? Não está mostrando aqui. O sujeito, esse sujeito aqui, não é ele que está desempenhando essa ação do verbo foi preparado. Não é ele que está desempenhando essa ação. Está dizendo aqui que o café foi preparado no restaurante. Então, o sujeito não está desempenhando a ação desse verbo. Então, dizemos que esse verbo aqui está na voz passiva. Agora, se eu quisesse, eu colocaria aqui, ó, quem preparou o café. Quer ver? Eu posso colocar aqui. By the... Ó, quando eu coloco esse by, é a preposição por ou pelo, tá? Aí eu poderia colocar aqui pelo garçom ou pelo cozinheiro, tá? Poderia colocar aqui pelo homem. Vamos colocar aqui pelo homem. By the man. Poderia colocar aqui by the barman. Ah, agora eu coloquei quem foi que desempenhou essa ação aqui, ó. Esse café foi preparado no restaurante pelo barman, tá? Então, aqui seria quem desempenhou essa ação. Mas, quando eu escrevo na voz passiva, geralmente não se coloca okay, quem desempenhou a ação. Por isso que a voz é passiva. Okay? O verbo está na voz passiva. Beleza? Então, vamos ver outro exemplo. Romeo and Juliet was written in the 1519s. Então está dizendo aqui que Romeu e Julieta foi escrito em 1500, ou seja, nos anos de 1590, ok? Na década de 90 dos anos 1500, 1590, ok? Então foi escrito. Quem escreveu Romeu e Julieta? Não está dizendo aqui. Quem escreveu Romeu e Julieta foi esse sujeito aqui, Romeu e Julieta? Não. Ok? Então, foi escrito por quem? Aí, se eu quisesse, ó, eu colocaria by the William Shakespeare. Ok? Se eu quisesse, eu colocaria aqui o sujeito que desempenhou essa ação. Foi escrito. Tá? Mas não é o caso, ok? Então, aqui o verbo está na voz passiva. Quem escreveu? Não está dizendo aqui. Não foi esse sujeito aqui que desempenhou essa ação.
Então, voz passiva. Tá? The passive voice always uses the form of auxiliary verb to be and the past participle of the main verb. Então, uma regra aí para você se ligar. A voz passiva sempre usa o verbo auxiliar, a forma auxiliar do verbo to be. Então, sempre vai ter o verbo to be. Olha aqui, ó. Na voz passiva que a gente aprendeu agora, was é o verbo to be no passado. Olha aqui outra vez, ó. Was, verbo to be no passado. Ok? Então, sempre usa o verbo to be, tá? E o passado particípio do verbo principal, main verb, verbo principal, main verb, verbo principal. Então, sempre vai ter o verbo to be, tá? Sempre vai ter o verbo to be e o passado particípio do verbo principal, ok? Olha aqui, ó, temos o verbo to be e esse verbo preparar está no passado particípio. Quando o verbo principal é regular, a gente só acrescenta ed no final, que ele fica no passado particípio. Mas quando o verbo é irregular, aí você tem que dar uma olhadinha na tabela dos verbos, tá? Eu já deixei essa tabela, vou deixar outra vez, ó. Por exemplo, aqui, ó, verbo to be na base form, a forma básica, que a gente diz no português infinitivo, tá? No infinitivo. No passado é was ou were, ok? Was ou were. E o passado particípio, been, tá? Então tá aqui o verbo to be. Vou botar aqui e vou sublinhar aqui para vocês prestarem atenção. Olha aí. Be, na forma base, no passado. Pode ser was, pode ser were, depende da pessoa do discurso. E been, no passado particípio, ok? Então, aí você começa a reparar que aqui está no passado, ok? Então, está no passado lá. Depende de como ele se apresentou na voz ativa. Se apresentou na voz ativa no presente, a gente vai colocar o verbo to be no presente. Mas se na voz ativa ele se apresentou no passado, então a gente coloca o verbo to be no passado, ok? E o passado particípio de to be é been. Vamos ver aqui outro verbo. Por exemplo, o verbo construir, que ele falou lá. O verbo construir, build, build. Verbo construir. No passado, e o passado particípio se escreve do mesmo jeito, build, ok? Então, é assim que a gente vai escrever. O verbo write, que é um verbo irregular. Nessa tabela, você só vai encontrar verbos irregulares, tá? Se for regular, é só colocar ed. O verbo write, que é o verbo escrever, no passado é wrote, e o passado particípio written. Olha aí, ó. Então, teria que escrever assim, se fosse colocar, feito aqui, ó, na voz passiva, ok? Ele já disse aqui, tem que ter o verbo to be, e o verbo principal, no caso aqui o write, teria que ser no passado particípio, que é aqui. Tá aqui, ó. Ok? Então, mais exemplos. Mexican food can be eaten at the center. Ó, verbo to be, tá aqui, ó, be. A comida mexicana pode ser. O verbo principal é o verbo eat, mas no passado particípio ele virou eaten. Tá? Comida mexicana pode ser comida no centro. Outro exemplo. Philosophy is taught in the high school. Filosofia é ensinada a filosofia no ensino médio. Então, o verbo to be está aqui, ó, ele pode vir no presente, porque na voz ativa estava no presente. O verbo principal, que é o verbo ensinar, teach. Vamos ver ele na tabela para você se ligar. Teach. Olha aqui, ó, o verbo ensinar. Teach é o verbo ensinar. Tá? Como é que ele se escreve no passado particípio? Assim, ó, taught. 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 Então tá aqui, ó. Ele tem que ir para o passado particípio para ficar na voz passiva. Então, a filosofia é ensinada no ensino médio. Algumas vezes, sometimes, with the passive voice, the person doing the action is indicated
and a phrase beginning with the word by. Olha o que eu tinha explicado lá. Às vezes, na voz passiva, a pessoa que faz a ação, the person doing the act, a pessoa que está desempenhando a ação, é indicada na frase no começando, ou seja, é indicada na frase começando, ou seja, sendo introduzida pela palavra by, que é a preposição by, que significa por ou pelo. Esses livros foram ilustrados, até aí voz passiva. Esses livros foram ilustrados. Tá? Quem ilustrou esses livros? Não está dizendo aqui. A voz, o verbo were illustrated está na voz passiva. Foi ilustrado. Mas por quem? Não está dizendo. Tá? Were illustrated, voz passiva. Agora, ó, by Alan Say. Então ele colocou aqui quem está desempenhando a ação. Foi ilustrado. Esses livros foram ilustrados por quem? Por Alan Say. Então dizemos que essa parte aqui é o agente da passiva. Certo? Então isso aqui, ó, que esse sujeito que está desempenhando essa ação é chamado de agente da passiva. E ele é sempre introduzido pela preposição by, que no português significa por ou pelo. Exemplo, a factory in Chinatown was built. A fábrica em Chinatown foi construída. Até aí, voz passiva. Foi construída. Mas quem construiu? Foi a fábrica? Não. Né? A factory, uma fábrica, em Chinatown foi construída. Por quem? Aí ele colocou o agente da passiva aqui, ó, by An Wang. Então, An Wang que está desempenhando essa ação de foi construída. Ok? Agora é com vocês. Vocês vão treinar um pouquinho. Claro, essa é apenas mais uma explicação. Ele tem muitas explicações sobre voz passiva. Então, ó, the active voice is a stronger way of writing because the reader knows who performs the action. A voz ativa, the active voice, é uma maneira mais forte de escrita, que aparece mais na voz ativa, porque o leitor sabe, conhece quem desempenha a ação. Ok? Então, a voz ativa é uma forma que aparece mais vezes. A voz passiva nem tanto. Então, vamos ver o drills. O que é drills? É um treino, trabalho, um exercício. Ok? Decide if the following sentences are an active or a passive voice. Você vai decidir se as seguintes sentenças estão na voz ativa ou na voz passiva. Então, você vai pegar... Aqui não é questão de marcar X, não é para marcar X aqui, tá? Você vai analisar a letra A. My friends emigrated to a new place. My friends emigrated to a new place. Você vai decidir aqui se essa frase está na voz ativa e você coloca um A aqui na frente, depois da frase. Ou você coloca um P. Se você acha que é voz ativa, coloca um A. Se você acha que é voz passiva, coloca um P. Ok? Só lembrando, ó, mais uma vez, lembra aqui, ó. Se é voz passiva, sempre tem que ter to be e o verbo principal tem que estar no passado particípio. Ok? Meus amigos emigraram para um novo lugar. Tá? Esse verbo aqui está no passado. Poderia ser o passado particípio também, porque é um verbo regular. Se é verbo regular, termina com ed, tanto o passado quanto o passado particípio. Mas cadê o verbo to be? Tem que ter to be. Cadê o verbo to be para ser voz passiva? Não tem. Se não tem, é lógico que é voz ativa. Ok? Já dei essa dica aí para vocês. Analisem o resto. B, C, D, E. Depois, no segundo quesito, você vai escrever frases na voz passiva usando as palavras em brackets. Brackets são os parênteses. Ok? Você vai escrever frases usando a voz passiva
Tá? Tem que estar na voz passiva. E você vai usar as palavras dentro dos parênteses, ok? Então, the pizza, eat the cat. Temos aqui a pizza, temos o verbo eat, que é o verbo comer, e temos the cat, o gato. Fica fácil, né? Você vai colocar aí o gato, né? Não. Ou você vai colocar a pizza. A pizza foi comida pelo gato. Ok? A pizza foi comida pelo gato. Vai ficar mais ou menos assim. The city, a cidade, bomb the enemies. Enemies. A cidade bomb inimigos. Poderia ser assim: a cidade foi bombardeada pelos inimigos? Pode ser, né? E aí vocês fazem o mesmo, letra C e letra D. Qualquer dúvida, manda aí no chat, ok? Bye, bye. Tentem fazer a partir daqui, ó. Become the literature. Bye, bye.